Quero convidar os irmãos para lermos Levítico, capítulo 23, versículo 9. Vamos ler Levítico, capítulo 23, versículo 9. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando ouvirdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda, Senhor, mais uma vez. Esta palavra que não pode ser interpretada, mas o dever de cada homem é tomá-la por revelação. Ajuda-nos nesta hora, enquanto meditamos nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a primícia no tempo da noiva. Muito bem, meus irmãos, para falar sobre a primícia no tempo da noiva. Nós sabemos que a primícia, são os primeiros frutos, certo? A primeira colheita. E das 3 festas judaicas, a festa da Páscoa, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas,
tomando essas três festas que são tipos, né? Elas representam algo, tomando a primícia ou a festa das primícias, o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a cega, então trareis o molho das primícias das vossas cega aos sacerdotes. E o interessante é que os primeiros frutos que eram colhidos, né, eram trazidos para serem movidos, o molho movido, certo? E o interessante é que deveria ser movido no dia seguinte ao sábado, que você sabe que é o primeiro dia da semana. Então você tem o primeiro fruto colhido apresentado ao Senhor. Isto é o que nós temos que observar, porque esta colheita, ou o primeiro fruto, aqui no Velho Testamento, representa algo muito interessante no Novo Testamento, porque nós temos o Velho Testamento como uma sombra. A própria palavra de Deus diz em Hebreus 10 que a lei é uma sombra dos bens futuros, não é a imagem exata das coisas. Então, o real apareceu no Novo Testamento, certo? Onde a primícia, o primeiro fruto, no tempo de Jesus, você toma Cristo, a primícia dos que dormem. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, certo? Para tomarmos esta primícia, ou este primeiro grão, primeiro fruto maduro, esta primeira colheita no Novo Testamento, chamado Cristo Jesus, certo? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, para podermos, leia comigo, por favor, meus irmãos, certo? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Certo? Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, dentre os que dormem, os que morreram, Cristo é a primícia, é o primeiro que ressuscitou dos mortos, que saiu, certo? A primícia dos que dormem, esta colheita, certo? Esse molho movido. E você sabe, no Velho Testamento é dito que deveria ser apresentado ao sacerdote, certo? E ele deveria mover este molho das primícias no seguinte dia ao sábado, que era o primeiro dia da semana, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Certo, meus irmãos? Então você tem esta primícia dos que dormem, Cristo Jesus, o primeiro molho movido, certo? Agora, você sabe que Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, ele deixou sua noiva, deixou a igreja, deixou de Pentecostes, quando começou as eras da igreja, a partir de Éfeso, no ano 53, com um primeiro mensageiro chamado Paulo, que saiu aos gentios. Você tem esta igreja, esta noiva gentílica, que é tirado dentre os gentios para Cristo, onde a própria palavra de Deus diz que Deus visitou os gentios para tirar deles um povo para o seu nome. Então, nós percebemos que agora a igreja
aquela que caiu em Niceia, que aqueles 4 animais comeram a folha, né, o talo, foram comendo tudo, o pulgão, a aruga, o gafanhoto, né? Eles vieram comendo tudo, representando o anticristo nas suas etapas, nos seus estágios. Mas o irmão Brana diz que eles, quando a igreja romana se organizou, surgiu com o dogma católico, eles colocaram para lá o lado a doutrina apostólica e trouxeram a introdução do dogma católico que invadiu as nações. Era o trabalho do anticristo comendo tudo desta noiva, comendo. As folhas representam o companheirismo, certo? E foram comendo tudo. Mas o irmão Brana disse que na raiz desta noiva, ali estava a vida, na raiz. O anticristo comeu tudo exceto a raiz. O anticristo comeu tudo exceto a vida que estava na raiz. Comeu tudo o que podia. Mas a raiz tinha a vida, e esta vida brotou com Lutero, cresceu com Wesley, trouxe seus frutos ali, na verdade, aquela proteção à casca, protegendo o grão. Mas a vida que estava na raiz, que passou para Lutero, passou para Wesley, passou para os pentecostais. Os pentecostais, por mais que parecessem com a semente, eles não eram a semente, não eram o grão. Mas a noiva deveria voltar à mesma vida que ela tinha quando veio no Pentecostes. Esta vida, a noiva deveria ser grão outra vez. Agora aqui, depois de Cristo, teríamos um outro molho movido, um outro grão amadurecido. Teríamos a primícia no tempo da noiva. Porque você viu a primícia no tempo do noivo, Cristo, surgindo dentre os mortos, o molho movido, o primeiro grão amadurecido, Jesus Cristo na ressurreição. Mas aqui lá foi no dia seguinte ao sábado, o primeiro dia da semana. No dia seguinte ao 7º dia. E você tem aqui, você tem 7 eras. E o dia seguinte à 7ª era, quando ela termina, você tem o primeiro dia outra vez. A pedra de coroa, a pedra angular. E você tem a Laodiceia morta, seca, porque ela está agora somente ligada aos dons e não percebeu que ela secou e morreu, que é a era pentecostal. E diz o irmão Brana que na era pentecostal, na 7ª era, haveria de ter uma ressurreição espiritual dentro do denominacionalismo. Saindo nesta ressurreição espiritual, um outro molho movido, um outro grão amadurecido. E você sabe que o grão não está maduro no talo. O grão que eu falo, irmão, grão de trigo. E não está maduro no talo. E não está maduro na borla. Não está maduro na casca. Ele só está maduro quando a casca é amarela, fica amarela e morre, seca, e dá lugar ao grão, à semente outra vez.
Para o grão ser colhido, ele tem que estar maduro. Você não pode colher um grão de trigo verde, ele tem que estar maduro. E o grão não ficou maduro no tempo de Lutero, ou ficou? O grão não ficou maduro no tempo de Wesley, ou ficou? O grão não estava maduro no tempo dos pentecostais com os dons, ou estava? Pentecostais é casca. Depois que a casca pentecostais seca e morre, tem que dar lugar ao grão outra vez, para que haja a colheita deste grão, para que o molho seja movido, para que haja uma ressurreição espiritual lá com Jesus. Houve uma ressurreição e ele foi a primícia dos que dormem. E aqui haveria de ter outra primícia, o primeiro fruto, maduro, amadurecido. Eu quero ler com os irmãos na mensagem Ao Nascer do Sol, parágrafo 66. Quero que os irmãos prestem bem atenção. A irmã Bruna vai falar sobre isso, certo? Ao Nascer do Sol, parágrafo 66, porque tem que haver um molho movido outra vez no seguinte dia ao sábado. Mas não há molho movido se o grão não estiver maduro. E este grão maduro, esta é uma colheita, o primeiro fruto, que é tipificado na festa das primícias no Velho Testamento. Como precisamos observar as coisas com detalhes, né? Podemos ler? Me acompanhe, por favor, os irmãos na televisão, os irmãos pela internet podem me acompanhar, para depois não falar, mas o pastor está inventando coisa e está falando algo da cabeça dele, porque tem gente que é assim, tem as suas ideias, suas interpretações, e não vão analisar biblicamente na mensagem. E mesmo quando é mostrado na Bíblia e na mensagem, as pessoas ignoram, muitos porque acham inteligente, muitos porque têm um grau de escolaridade um pouco maior do que o pastor, tem um diploma acadêmico, e acham que o pastor é ignorante o suficiente para não ter revelação. Eles acham, muitos deles, que conhecimento acadêmico é ter revelação. Perdoe-me, vocês que são formados, isso é ótimo e precisa ter conhecimento natural, mas fique sabendo que isso não te traz revelação nenhuma, não te traz revelação nenhuma. Revelação é fé, é diferente de conhecimento acadêmico. Você pode ser um grande matemático, físico, pode ser professor de português, de inglês, seja do que for, e você merece os nossos parabéns por isso, pelo seu esforço e dedicação e reconhecimento. O Brana disse: ele é um doutor, chama de doutor, ele merece ser chamado de doutor, e respeito por isso. Agora, fique sabendo, você não tem revelação pelo conhecimento natural. Isso não é apoiar a ignorância. Pelo contrário, as pessoas têm que ser incentivadas a estudar para viver na terra, não para viver no céu, na terra. Você ter um emprego mais ou menos, sustentar a sua família, que está difícil hoje, mesmo para quem estudou, imagina para quem não estudou. Mas isso serve para você viver aqui na terra, certo? Não é para viver no céu, certo, meus irmãos? É revelação, e revelação é fé, é algo que Deus dá ao indivíduo. Vamos ler?
66, presta bem atenção e veja que o que eu estou dizendo não é o que Brana disse primeiro. Ao nascer do sol, 66, presta atenção. Diz o irmão Brana: assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro, ele foi o fruto maduro, esta colheita. No dia seguinte, ao sábado, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, o molho movido. Agora, nas eras, o que são as eras? Não é a noiva? Quero que você preste bem atenção, porque Cristo disse que ele viria na segunda vinda. Ele não prometeu vir a segunda vez? Todo mundo está esperando Jesus voltar, Jesus vir. Mas ele vem 3 vezes. Ele veio como filho do homem, Deus numa carne humana, chamando Jesus no ministério profético de filho do homem. Ele vem a segunda vez como filho de Deus, que é aquele Jesus que morreu no Calvário como filho do homem, ressuscitou, desceu na igreja pentecostal como Espírito Santo. Era o mesmo Jesus na forma de Espírito, não era outro não, viu? É o mesmo Jesus, só que agora na Espírito outra vez, ungindo a igreja apostólica, e durante as 7 eras, ele, o próprio Cristo, o Espírito Santo, ungindo a igreja nas eras, obrando como filho de Deus. E ele vem na terceira vez como filho de Davi, para reinar 1000 anos com sua esposa, certo? Mas o irmão Brana diz que entre o Filho de Deus, que é o Espírito Santo nas eras, e o filho de Davi, o milênio, neste entremeio ele retorna como filho do homem outra vez, para cumprir Lucas 17, versículo 30, quando ele disse: assim como foi no dia de Noé, de Noé, assim será a vinda do filho do homem. Ele vem entre as eras e o milênio, como filho do homem outra vez, certo? Aquele Jesus, o primeiro fruto maduro, o primeiro grão, a primícia dos que dormiam. Aqui, agora no tempo da noiva, quero terminar o parágrafo para você ver este detalhe muito importante. Vou voltar do início do parágrafo, certo? E quero enfatizar o parágrafo na parte final. Vamos ler do início? Presta atenção. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como primícia dos que dormiram. Presta atenção agora, eu vou grifar para você prestar atenção. Podemos ler? Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirado da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! Vocês, irmãos, pela internet, captaram alguma coisa? Porque assim mesmo na vinda de Cristo, no tempo da noiva. Ué, ele vem no tempo da noiva? Porque ele tem que vir neste tempo da noiva. Assim mesmo na vinda de Cristo no tempo da noiva, tirada da igreja, terá de haver nos últimos dias outro molho movido novamente.
Vou repetir esse final outra vez. Assim mesmo, na vinda de Cristo, ele já veio? Já. Como filho do homem outra vez. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja. Ele vem nesse tempo da noiva, tirada da igreja. Terá de haver outro molho movido, outro fruto maduro no tempo da noiva. Quando Cristo vem, no tempo da noiva, neste tempo da noiva tem que haver um fruto desta noiva maduro, para que haja um molho movido. É o que Brana está dizendo. Parágrafo 67. O molho movido. E que coisa que foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo. Olha, eu sou noiva, você é noiva, eu sou trigo, você é trigo. Não somos joio não, viu? Somos trigo, você é trigo, eu sou trigo. Mas nesses trigo, esses grãos, tem que ter um grão primeiro que seja amadurecido. Eu sou um grão de trigo, você é um grão de trigo. A noiva são vários grãos de trigo. Mas nesses vários grãos de trigo, tem nesta noiva trigo, um grão primeiro que amadurece. Assim como os profetas que morreram, Jesus, sendo profeta, foi o primeiro dos profetas que se levantou dos mortos. O grão maduro na primícia dos que dormem. No tempo da noiva, diz o irmão Brana, o molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Estou seguro que estou vendo que estou lhes dizendo, esse foi o molho sobre o povo. E pela primeira vez, presta atenção, e pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentro do denominacionalismo. Tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que um amadurecimento completo da palavra tem vindo, ou voltado no povo, ou de novo, em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais. Quem foi que fez sinais? E maravilhas. Quem fez maravilhas? Tal como ele fez no passado, Cristo. Quem foi que fez no tempo da noiva? Então eu olho, irmão, nesses grãos espalhados no mundo, nesses trigos, grãos de trigos, noiva, no mundo todo. Um grão amadurecido, um grão de trigo maduro, a primícia no tempo da noiva, o primeiro que saiu de Laodiceia, o primeiro que amadureceu, o primeiro que comeu o livrinho, o primeiro que subiu a pedra de coroa, o primeiro grão maduro, um molho movido nesta colheita, para que nós pudéssemos depois sermos maduros, amadurecidos por esta palavra, amadurecidos por esta mensagem. Tem pessoas que não amadurecem, mas a noiva tem que estar madura, porque é tempo da noiva, não agora, desde Brana, porque ele foi este grão, no tempo da noiva.
Vou ler de novo o 66 e o 67 para terminar. Preste atenção, meus irmãos, porque parece que eu estou ficando meio doido da cabeça, meio maluco. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas, e todos os demais, os profetas que morreram, que não foram raptados, como Elias, como Enoque, os que morreram. Jesus era profeta. Dentre todos eles que morreram no Velho Testamento, Jesus foi o primeiro deles que foi levantado, o grão maduro, esta colheita, a primícia dos que dormem. Agora, quando ele morre, que é tirada a noiva é tirada de Cristo no Calvário, é as eras que saem de Cristo no Calvário. Ele tirou Paulo, tirou Irineu, tirou Martim, tirou Columba, tirou Lutero, tirou Wesley, tirou Brana. É claro que quando eu digo que tirou Paulo e os seus convertidos. Quando tirou Irineu, tirou Irineu e seu grupo, tirou Martim e seu grupo, tirou Columba e seu grupo no Calvário, retirando a noiva, tirou Lutero e seu grupo, tirou Wesley e seu grupo, tirou Brana e seu grupo. Não tirou, depois de Brana, João e o seu grupo. Não, são 7 mensageiros. Vamos lá? Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba entre os profetas, e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram. Grifando essa parte agora. Assim, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, irmão, aquela nuvem formada de 7 anjos, se você pode ver ela aí, mostrou que Cristo veio do céu, cumprindo Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Ele está descendo, é Cristo, na sua vinda. Ele é Espírito, ele vem para a terra, ele vem com o livro aberto. E neste período, irmãos, amados, preciosos, Laodiceia está morta, a casca pentecostal secou e morreu, porque agora você tinha o fruto da noiva amadurecido, o primeiro grão desta noiva, maduro, Brana. Assim mesmo, podemos ler? Preste atenção, assim mesmo, na vinda de Cristo. Ou seja, eu podia traduzir para você assim mesmo, em Apocalipse 10:1, anjo forte descendo do céu com o livro aberto, vestido de uma nuvem. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, Apocalipse 10, irmãos e irmãs, cumpre no tempo da noiva. Apocalipse 10 cumpre no tempo da noiva. Assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirada da igreja, terá de haver nos últimos dias, no tempo da noiva, terá de haver nos últimos dias outro molho movido, outro grão amadurecido. O primeiro grão foi Cristo, agora aqui outro grão amadurecido. Aleluia, o molho movido. E que coisa foi esse grão, ou esse molho? Esse foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo. Quem foi que provou que era trigo? Antes de mim, de você? Brana, que saiu da casca pentecostal, e que diz aos pentecostais: vocês estão agarrados nos dons.
Mas Ele é a palavra, Ele é os selos que foram abertos, Cristo, o Filho do homem. Mas quando Ele vem no tempo da noiva, para que haja o outro molho movido, e dentro desta noiva aqui somos todos nós, eleitos no mundo todo, grão de trigo, grão mulher, grão esposo, grão filho, grão filha, grão mãe, grão pai, grão de trigo, noiva. Mas tem que haver, irmão Brana disse, estou seguro que vocês estão vendo o que estou lhe dizendo. Ele foi movido entre o povo. A primeira vez haverá na era da noiva. A era da noiva começou quando? No tempo do irmão Brana, quando ele disse: estamos na era da noiva. Hoje eu entendo porque Brana disse: estamos na era da noiva. Porque precisava nesta era da noiva um amadurecimento de um grão primeiro, uma colheita, a primícia dos que são desta noiva, a primícia no tempo da noiva. Brana. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição. Dentro do denominacionalismo tão escuro, lá com Jesus ele ressuscitou dos mortos. E aqui, na era da noiva, tem que haver uma ressurreição, só que espiritual. É dentro do denominacionalismo, dentro do sistema. Eu sei que haverá ressurreição, os mortos sairão do sepulcro, lá no arrebatamento, né? Se unirão com os vivos para serem levados no rapto. Mas antes dessa ressurreição, lá no arrebatamento, aqui tem uma ressurreição espiritual. E ele que sai primeiro é o grão maduro, é a primícia, é o molho movido, Brana, na era da noiva. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentro do denominacionalismo tão escuro. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. Quando Brana recebe o livro aberto da mão do anjo forte e come o livrinho e profetiza outra vez, ele é o primeiro deste grão maduro, ele é o primeiro a comer o livrinho, ele é o primeiro João. Depois dele eu sou, você é, nós somos. Haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo, por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Quando eu olho para trás e vejo o irmão Brana pregando 7 selos, isso só mostra e prova que ele foi o primeiro grão movido dessa ressurreição espiritual dentro do denominacionalismo pentecostal. Ele foi o primeiro que saiu da era, o primeiro a ressuscitar espiritualmente, nessa ressurreição espiritual, o primeiro grão maduro. Ele foi a semente madura deste tempo da noiva, porque é no tempo da noiva que há esta ressurreição espiritual e este molho movido. Obrigado, Senhor. Que as pessoas possam olhar com atenção essas verdades tão simples, porém puras e verdadeiras. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora
o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Fomos escolhidos para crermos na santa convocação. O grande imã tem nos atraído pelo poder vivificador. Estamos recebendo o mesmo Espírito do mensageiro. Foi este o grão amadurecido, foi o primeiro. Fomos escolhidos para sermos semente deste mesmo grão. Este é o dia, esta é a hora, sim, daremos luz. Está chegando a nossa transformação. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. A luz deste dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer, porque agora o tempo acabou, porque agora a luz já chegou. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos